aprovada. Então, parabéns para a Sandy, não é, Sandy? Uma super apresentação, todo mundo ficou muito feliz. Eu assisti uns pedaços, postei foto adoidada da Sandy, fiz vídeo da Sandy, apresentando o TCC. Uai, professora, eu não vi essas fotos, não. A cobra da Carol, do CA, eu mandei tudo para ela. Vou pedir, então. Você cobra, porque tem vídeo. Mandei no grupo, Sandy. Essas fotos que foi pro CA, tá tudo no grupo nosso, da turma. Tá então, vendo? Não, Sayende. Eu olhei. Dá uma olhadinha. Não. Não, mas eu só enviei os que o CA tem gente que realmente não apareceu nas fotos. Mas acho que tem sua sim. Pode olhar lá com calma. Qualquer coisa eu mando de novo, Sandy. Eu mando para a Sayende as suas. Tá bom. Mando o vídeo, tá? Tá que bom. eu fiz. Então, obrigada. Tá. De nada. Então, vamos conversar, não é? Na aula passada, nós começamos a falar de integração regional. E eu disse para vocês que a integração regional, ela tem 5 etapas, não foi isso? A primeira etapa da integração regional é aquela zona de preferência tarifária. O que é essa zona de preferência tarifária? Eu vou escolher determinados produtos e eu vou reduzir a tarifa de importação e de exportação desses produtos que eu selecionei, e aí o meu vizinho vai pagar menos. Então, nós vamos ter um comércio que vai ficar mais barato. Não foi isso? Depois nós temos uma área de livre comércio. O que é essa área de livre comércio? Eu vou aumentar a quantidade de produtos dessa minha lista de reduções tarifárias, a ponto dessa redução tarifária chegar a zero. Então, eu vou pegar esses produtos, por exemplo, a soja, eu vou pegar, por exemplo, o vinho, e eu vou reduzir a tarifa desses produtos a zero. Então, é para gerar uma maior transferência de produtos, um comércio maior entre os estados que fazem parte desse bloco econômico, dessa integração regional. Então, eu vou pegar essa tarifa que é, digamos, 5, 10, 20%, vou reduzir para zero, para facilitar, então, esse comércio entre esses países. A terceira etapa da nossa integração regional é aquilo que nós vamos chamar de união aduaneira. União aduana, né, eu falei para vocês, é aquele o entreposto ali que faz a cobrança de taxas. Então, nós vamos ter... Opa, quem? Ah, tá aqui o Matheus querendo entrar. Então, nós vamos ter essa livre aduana, então não vai existir mais entre os estados a cobrança de impostos de importação e de exportação. Então, vamos lembrar, essa aduana, então, não existe mais, e para os países que estão fora do bloco, ok? Fora desse comércio, eles vão pagar a mesma tarifa. Nós vamos ter uma tarifa externa comum. Os países, então, vão pagar a mesma tarifa, independente se comprar do Brasil, ou do Argentina, ou de qualquer um que esteja nesse bloco. Então, digamos que esse nosso bloquinho aqui começou com uma zona de preferência tarifária Brasil e Argentina, depois virou uma zona de livre comércio, ok? Aí virou uma zona de livre comércio, tá? Que eles eliminaram ali mais tarifas, eliminaram a zero, então colocaram zero a tarifa da soja e a tarifa da soja e do vinho. Depois eles aumentaram isso para outros produtos, para o milho, para o trigo, para o carro, tá bom? Até que chegou um momento que esses países criaram uma união aduaneira. Não existe mais tarifa, tá bom? De nenhum produto
dentro do bloco. Então, produtos argentinos e produtos brasileiros vão ser comercializados nos países com zero imposto. Além disso, Brasil e Argentina vão ter uma tarifa externa comum. Se o Brasil quiser importar, por exemplo, cerveja da Bélgica, a tarifa de importação vai ser a mesma se a Argentina quiser importar cerveja da Bélgica, ok? Então, isso é uma tarifa externa comum. Depois, nós vamos para aquilo que nós chamamos de mercado comum. Essa união aduaneira, ela já está tão integrada que agora eu já posso ter uma facilidade de circulação de pessoas. Então, o brasileiro pode trabalhar livremente lá na Argentina, o argentino pode vir trabalhar livremente aqui no Brasil, não vai ter problema nenhum, ele não vai precisar de visto especial. Eu também posso fazer investimentos financeiros lá na Argentina, com uma tarifa idêntica do Brasil. Uma empresa argentina pode participar de uma licitação aqui no Brasil sem nenhum entrave. Então, nós vamos ter o mercado comum. Depois de muito desenvolvimento, esse mercado comum, a integração dessas economias, aí sim vale mais a pena você criar uma moeda única, que é a União Econômica e Monetária, ok? Que é o nosso exemplo lá da União Europeia, que eu falei para vocês na aula passada, que é o nosso exemplo de maior integração regional que nós temos na atualidade. Então, falando um pouquinho disso, para lembrar para vocês da nossa aula passada, eu estou falando isso porque hoje nós vamos tratar desse mercado comum, desse bloco de integração regional que nós temos aqui no Mercosul, que temos aqui na América do Sul, que é o Mercosul, ok? Então, só para lembrar para vocês das nossas etapas de integração regional, para nós podermos falar do Mercosul e vocês conseguirem situar em que etapa o nosso Mercosul está. Matheus, realmente nós tivemos nos últimos anos um abandono do Mercosul, tanto que se você for olhar, nós vamos falar um pouquinho do histórico, o histórico vinha praticamente todos os anos, um acordo era firmado, uma tarifa era eliminada, então assim, você tinha uma tendência a progredir dentro do bloco, mas nos últimos anos, principalmente no segundo mandato da Dilma, da presidente Dilma, aí entrou no governo Temer, e agora no governo desse que nós temos hoje, então o Mercosul tem caído muito, tem sido renegado para 10º plano, né? Mas já foi um bloco extremamente importante dentro do nosso contexto econômico e político. Então, já foi um bloco. E hoje, por que nós ainda estudamos o Mercosul? Porque ele ainda é importante, tá bom? Eu não sei se daqui a um ano faz sentido estudar Mercosul, mas hoje ainda faz. Principalmente porque nós firmamos, no final do ano passado, um acordo com a União Europeia. E foi um acordo que nós gastamos 20 anos negociando esse acordo. E se tudo der certo, esse acordo é muito vantajoso para o Mercosul, tá bom? Então, talvez, com um pouquinho mais de empenho dos nossos governantes, talvez com um pouquinho mais de empenho, o Mercosul talvez ele volte a ter o seu papel relevante que ele tinha, tá, Matheus? Mas ainda nós não estamos preparados para outras etapas da integração regional, tá bom? Isso que nós vamos ver, será que o nosso Mercosul é algo muito ambicioso e nós deveríamos ter começado lá atrás, lá no primeiro passo? É isso que nós vamos ver hoje, ok? Então, vamos falar um pouquinho, então, desse nosso bloco.
ok? Então, o que nós temos hoje é o Mercosul. O Mercosul, o que significa, não é Mercosul? Mercosul significa Mercado Comum do Sul. Como o nome diz, é um processo de integração, então é um bloco regional, e que ele é formado por Brasil, Argentina, eles são os pioneiros da integração regional, Paraguai e Uruguai. Nós temos também a Venezuela, que ela entrou recentemente, mas eu vou falar para vocês daqui a pouco da entrada da Venezuela, mas a Venezuela hoje, ela está suspensa, tá bom? Ela está suspensa do bloco, porque ela não atendeu aos requisitos necessários do bloco, que é o princípio democrático, tá bom? A Venezuela, ela já teve a sua adesão aprovada, mas ainda está em processo de ratificação. Vou falar isso também. Tudo no bloco que é aprovado precisa ser ratificado pelos congressos nacionais de cada estado. Então, a Bolívia, ela foi aprovada, tá bom? Mas os congressos ainda não ratificaram, ainda não analisaram para o Poder Executivo poder ratificar a entrada da Bolívia no nosso bloco, ok? Os idiomas oficiais aqui do Mercosul, português e espanhol. Qual que é o principal objetivo do Mercosul? É criar um mercado comum, ou seja, uma área de livre circulação de produtos, pessoas, capitais e serviços aqui no Cone Sul. É propiciar a esses países do Mercosul um poder de barganha no cenário internacional muito maior. É criar o desenvolvimento econômico e social da região. Então, então, o projeto do Mercosul é um projeto amplo. É você criar um mercado comum, então, com livre circulação de produtos, livre circulação de pessoas, livre circulação de capitais e serviços nos países aqui do Cone Sul. É propiciar, por meio do comércio, o desenvolvimento desses países. É zerar as tarifas do comércio entre esses países, ok? E, além disso, fazer com que o Mercosul seja uma plataforma para que esses países possam negociar no cenário internacional. Porque nós sabemos, é muito mais fácil, e nós sabemos isso na prática, em sala de aula, não é? É muito mais fácil quando um grupo de alunos pede para o professor alguma coisa, tenta negociar, barganhar com o professor alguma coisa, do que quando um aluno sozinho vai lá negociar com o professor. Não é assim? Quando vai um monte de gente fazer pressão, não funciona muito melhor do que quando é só um aluno? Então, a mesma coisa era a ideia do Mercosul, criar um bloco forte para que Brasil, Argentina, na época, né, Paraguai e Uruguai, pudessem competir de maneira mais forte no cenário internacional. Tá bom? Quem são, então, os nossos estados associados? Quem são aqueles países que têm também benefícios? Redução de tarifas, deixa eu voltar aqui. Tá bom? Redução de tarifas, facilidade na vinda de trabalhadores para o Brasil. A Bolívia, que ela ainda é um estado associado, embora ela esteja em processo de adesão, tá bom? Tive que parar aqui, porque alguém chegou. Tá? A Bolívia, então, ela ainda é um estado associado, mas em processo de adesão, porque aguarda a ratificação por todos os países. O Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, não a francesa, a outra, Peru e Suriname, ok? Então, praticamente
todos os outros países da América do Sul são países associados. Tá bom? Vamos falar um pouquinho do Mercosul em números. Para vocês verem como o Mercosul ele tem um impacto significativo na economia regional. Então, se nós tirarmos a Venezuela, porque agora a Venezuela ela está numa crise econômica muito grande, então vamos tirar a Venezuela, vamos falar só dos fundadores, nós temos 62% da população aqui da nossa América do Sul, do nosso continente sul-americano. Então, 62% da população faz parte do Mercosul. Se nós formos pensar, o Brasil é o principal, tá bom? O PIB desses 4 países significa 75% do PIB da América do Sul. Também é um valor extremamente elevado, tá bom? E nós temos como principais produtos agrícolas e minerais. Então, nós temos 75%, nós formamos, 75% do produto interno bruto da América do Sul, ok? Nossos principais produtos competitivos no mercado internacional são produtos agrícolas e minérios, produtos minerais, tá bom? Nós temos um problema sério de mais-valia, já dizia o Karl Marx, não é? Pelo menos isso aí, o Marx ele era muito claro, a questão da mais-valia. Nós vendemos produtos agrícolas e compramos produtos industrializados. Então, nós vendemos a laranja e compramos dos Estados Unidos o suco de laranja, porque os Estados Unidos eles vão colocar a mais-valia lá no produto dele, ele vai industrializar aquele serviço. Então, nós aqui somos produtores primários. Nós vamos vender os produtos agrícolas e vamos comercializar, vamos importar os produtos industrializados. Combinado? Vamos falar um pouquinho dos antecedentes. Como que surge, então, esse nosso bloco econômico? Da mesma forma que a União Europeia ela surgiu em face de um constante atrito, inclusive 2 guerras mundiais entre as principais potências do bloco, França, Alemanha e a Inglaterra depois, no segundo momento, entrou no bloco da União Europeia, mas se nós pensarmos que lá na União Europeia eles começaram por um atrito, e aí eles perceberam que numa situação de atrito, a melhor coisa para encerrar esses atritos é vocês se unirem do comércio, é fazer um Estado depender do outro. A mesma coisa aconteceu aqui. Brasil e Argentina viviam em atrito, tá bom? Se você for pensar nesse atrito que nós temos aqui em Brasil e Argentina, isso vai remontar lá no século XVII, quando a Argentina ainda era uma colônia espanhola, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Então, a briga ali, por exemplo, que hoje é o Uruguai, é algo muito, muito comum na vida de brasileiros e argentinos. Então, o Brasil, como Brasil mesmo, já como Estado independente, anexou o que era a colônia cisplatina. Aí isso gerou um atrito com a Argentina, por exemplo, que causou depois, no final, a independência do Uruguai. Mas ali era um ponto de briga, a questão das 7 colônias, das 7 missões também entre Argentina e Brasil. Nós também tivemos o problema da Guerra do Paraguai, que embora Brasil e Argentina fossem próximos, nunca teve uma relação de amizade. Então, aquilo que nós brincamos no futebol, Brasil e Argentina do futebol, aquilo também era algo extremamente comum no dia a dia das disputas econômicas, nas brigas entre brasileiros e argentinos. Então, isso era uma rixa, né, que sempre existiu entre Brasil e Argentina. E isso também causou guerras, problemas com relação
disputas territoriais, disputas econômicas. Quando foi criado... Dizem que isso é uma lenda, né? Mas quando foi criado Itaipu, que o Brasil fez acordo com o Paraguai, diz a lenda, né, que isso criou um grande atrito na Argentina, com a diplomacia argentina, porque se as comportas de Itaipu forem abertas todas ao mesmo tempo, é possível inundar Buenos Aires, dizem, não é? Diz a lenda, por conta do volume de água. Então, até isso gerava atrito, não é? Na década de 70, 80. Então, com base nesse atrito comercial, nessas disputas, nessas guerras que nós tivemos com a Argentina, quando o Brasil ele começa a se democratizar e a Argentina também, então nós temos os dois países se redemocratizando ao mesmo tempo, o Sarney, é esse de branco aqui, e o Alfonsín, que também foi presidente eu estou pensando nos Estados Unidos, da Argentina, resolveram, em 1985, criar um tratado, tá bom? Lá em Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, fizeram a Declaração de Iguaçu, em que eles iriam estudar a possibilidade de se criar uma zona de integração econômica e política aqui na América do Sul. Tá bom? Então, dois países que se odiavam, vamos colocar entre aspas, né? Dois países que se odiavam, Brasil e Argentina, dois países concorrentes, porque queriam espaço no cenário internacional. Então, dois países concorrentes, Brasil e Argentina, resolvem, então, se unir lá em 1985 para começar os estudos de uma zona de integração regional, tá bom? Então, isso foi lá em 1985, com o nosso querido José Ribamar, tá bom? Filho do Sarney, por isso o nome dele é Sarney, mas o nome verdadeiro dele é Ribamar. José Ribamar e o Raul Alfonsín se uniram lá em Foz do Iguaçu para começarem aquilo que é o nosso embrião da integração regional aqui na América do Sul. Só que isso não evoluiu em muita coisa. Até que em 1990, o Collor e o Menem, eles vão assinar a Ata de Buenos Aires, que vai falar de uma total integração alfandegária entre Brasil e Argentina. Se nós estamos falando em uma total integração alfandegária, eles estão falando em uma união aduaneira entre Brasil e Argentina. Então, em 1990, o Collor vai lá na Argentina e o Menem, e eles vão assinar essa Ata de Buenos Aires, com o propósito de se criar, entre Brasil e Argentina, uma união aduaneira, ok? Então, esses foram os nossos antecedentes. Até que em 1991, o Collor, tá bom? O Menem, o presidente do Uruguai e o presidente do Paraguai, eles vão assinar o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção é um tratado que vai falar o seguinte: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai vão criar o mercado comum do Sul, tá bom? Nós vamos criar o mercado comum do Sul com livre circulação de pessoas, de serviços, de capitais, ok? De produtos. E nós vamos ter aí 3 anos para encerrar e negociar todas zerar todas as tarifas, criar todos os mecanismos para que no dia 31 de dezembro de 94 entre em vigor o Mercado Comum do Sul, tá bom? Então, em 1991, nós assinamos o Tratado de Assunção para reduzir e zerar as nossas tarifas, criar uma tarifa externa comum dos 4 países, para que no dia 31 de dezembro de 94 entre em vigor o Mercado Comum do Sul, tá bom?
O Mercosul, então, está criado em 1991, tá bom? Quais são as propostas, então, desse Mercosul, desse mercado que está sendo desenvolvido para que, no dia 31 de dezembro de 94, ele seja lançado, tá bom? Ao mundo. É tudo aquilo que nós vimos com relação ao mercado comum. Livre circulação, tá bom? Eliminação de tarifas, acabar com as aduanas, fazer uma união aduaneira, livre circulação de pessoas, ok? Estabelecimento de uma tarifa externa comum. Vamos imaginar, gente, aqui a gente mal tinha uma zona de preferência tarifária, não é? Mal isso nós tínhamos, e de repente nós vamos zerar tudo. É muito bonitinho, não é? Então, quer dizer que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai já queriam sentar na janelinha da integração econômica. Eles já queriam pular todas as etapas e, em 3 anos, negociar tudo para se criar um mercado comum do Sul. Vocês acham que isso ia dar certo? Tá? Quantos anos a União Europeia demorou para conseguir criar um mercado comum? Tá bom? Quantos anos de desenvolvimento, de discussão, de amadurecimento das políticas econômicas para se chegar ao mercado comum? Aqui não, nós pulamos já todas as etapas, vamos logo liberar tudo que nós já vimos lá que é o que está dando certo na União Europeia, e é isso que nós temos que fazer aqui. Então, em 91, eles assinaram, então, o Tratado de Assunção, dizendo que eles iam copiar a União Europeia, o sucesso da União Europeia, tá bom? Então, no dia 31 de dezembro de 1994, entra em vigor o nosso Mercado Comum do Sul, tá bom? Em 1994, nós tivemos também o Protocolo de Ouro Preto. Então, vamos lá, nós começamos com um tratado dizendo que nós vamos criar um mercado comum do Sul, vamos negociar. Ao mesmo tempo que eles estão negociando as reduções das tarifas, eles também estão negociando as instituições que farão parte desse Mercosul, tá bom? Então, o Protocolo de Ouro Preto, ele vai fazer essas instituições que nós temos aqui. O mercado... Conselho Mercado Comum, o CMC, Grupo Mercado Comum, o GMC, e a Comissão de Comércio do Mercado do Sul, tá bom? Além disso, a presidência do Mercosul, ela é rotatória, ela tem um período de 6 meses, ok? A presidência do Mercosul é rotatória, vai ser presidente por 6 meses, ok? E é por ordem alfabética. Então, é Argentina, Brasil, OPQ. Não, é Argentina, Brasil, porque Bolívia ainda não entrou. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, tá? A Venezuela está suspensa, ok? Então, nós estamos atualmente na presidência do Paraguai. Então, o Protocolo de Ouro Preto, ele vai criar em 94 esses órgãos, que serão órgãos supranacionais do Mercosul, ok? Então, são os órgãos supranacionais do Mercosul. O que é o Conselho do Mercado Comum? Ele é o principal órgão, é o órgão superior, é o órgão de cúpula, tá bom? É o órgão político do Mercosul, ok? É esse órgão político que, por exemplo, vai negociar o acordo que nós tivemos com a União Europeia, ok? Então, esse é o órgão político. Aqui vai ser composto pelos ministros das Relações Exteriores, ok? É o nosso bloco, é o nosso ente político. O Grupo Mercado Comum é o órgão executivo, tá bom? Ele é o órgão executivo. Ele
ele vai fazer cumprir as decisões que foram tomadas pelo Conselho do Mercado Comum, tá bom? Então, é o nosso órgão executivo. E a Comissão de Comércio, ela vai auxiliar, tá bom? O Grupo Mercado Comum. Então, o Conselho Mercado Comum é o nosso órgão de cúpula, é o nosso órgão político. O GMC, que é o Grupo Mercado Comum, é o órgão executivo, é ele que vai colocar a mão na massa e vai informar para os estados como as decisões do Conselho de Mercado Comum elas vão ser cumpridas, e a Comissão de Comércio do Mercosul ela vai auxiliar, tá bom, esses outros dois órgãos. Então, o Protocolo de Ouro Preto, ele criou essas instituições, ela deu caráter supranacional para essas instituições, ok? Então, o Protocolo de Ouro Preto, de 1994, vai criar as instituições supranacionais do Mercosul. O que nós vimos lá na aula passada sobre a supranacionalidade? Nós vamos dar parcela da nossa soberania, tá? Uma parte da nossa soberania para um órgão que está acima. As decisões que são tomadas por esse órgão precisam ser cumpridas por todos os países. Então, o Protocolo de Ouro Preto, ele vai criar esses órgãos supranacionais, ok? Aí nós temos em 98 o Protocolo de Ushuaia. O Protocolo de Ushuaia é um compromisso com a democracia, tá bom? Então, o Protocolo de Ushuaia é um compromisso dos estados do Mercosul com a democracia, ok? É com base nesse Protocolo de Ushuaia que a Venezuela está afastada do bloco. Porque, de acordo com os países do Mercosul e a cláusula democrática, tem um errinho aqui, a cláusula democrática, não democrática, a Venezuela não tem cumprido aspectos democráticos em seu país. Então, não tem respeitado as liberdades, as garantias individuais, ok? Tem perseguido divergentes políticos. Então, com base na cláusula democrática, nesse Protocolo de Ushuaia, a Venezuela está afastada do bloco. E aqui eu vou abrir um parênteses com relação à entrada da Venezuela no bloco. A entrada da Venezuela no bloco não foi unânime. O Paraguai, ele não tinha interesse na entrada da Venezuela, tá bom? Mas, um belo dia, aconteceu um golpe democrático, institucional e constitucional, né, dizem, no Paraguai. E o Brasil votou pela suspensão do Paraguai do bloco, com base na cláusula democrática. E o Paraguai ficou suspenso do bloco. Nesse intervalo que o Paraguai ficou suspenso no bloco, os outros países, Argentina, Brasil e Uruguai, votaram pela entrada da Venezuela no bloco, ok? Quando votaram pela entrada da Venezuela no bloco, ok, agora a Venezuela faz parte, milagrosamente, Paraguai voltou a fazer parte do Mercosul, ok? Então, nós tivemos esse acontecimento aqui no Mercosul com relação à entrada da Venezuela. A entrada da Venezuela só foi possível porque nós tivemos um golpe constitucional, como eles chamam lá no Paraguai, que suspendeu o Paraguai do bloco. Depois disso, reestabeleceu a democracia no Paraguai e aí a Venezuela já tinha sido aprovada a entrada, e o Paraguai a única coisa que fez foi ratificar, então, a entrada da Venezuela. Esse mesmo golpe que aconteceu, que eles chamam de golpe, que aconteceu lá no Paraguai, aconteceu aqui no Brasil. Foi o impeachment da Dilma, e nem por isso o Brasil foi suspenso do Mercosul.
tá bom? Lá eles alegam que foi com bases constitucionais, aqui também um grupo alega que foi com bases constitucionais, tá bom? Mas lá no Paraguai, o Paraguai ficou suspenso. Aqui, o Brasil não ficou suspenso, ninguém nem falou em trazer a cláusula democrática para discussão. Tá? Então, em 1998, nós tivemos esse protocolo de Ushuaia, que é uma importante cláusula no nosso bloco, que nós só admitimos países democráticos. E em 2002, nós tivemos o protocolo de Olivos, que foi a criação de um órgão de solução de controvérsias aqui no âmbito do Mercosul, que é o Tribunal Permanente de Revisão. É um órgão que vai analisar, é um órgão arbitral, mas permanente, que vai analisar as queixas de um país com relação ao outro, quando se tratar de matérias que envolvam o bloco. Por exemplo, o Brasil propõe a redução de uma tarifa, mas cobra aquela tarifa dos produtos argentinos. Então, a Argentina vai levar ao Tribunal Permanente de Revisão uma consulta com relação àquele imposto que não foi reduzido pelo Brasil, ok? Então, nós tivemos em 2002 a criação desse protocolo com a criação desse órgão de solução de controvérsias. Em 2005, nós até conversamos sobre isso na aula passada, em 2005, nós tivemos a criação do Parlasul. Parlasul é o Parlamento do Mercosul, tá bom? É um órgão unicameral, que unicameral significa uma única câmara, tá bom? Não tem Senado e Câmara, é só um órgão que, em tese, vai representar os cidadãos do Mercosul, pessoas que vão ser eleitas pelos cidadãos do Mercosul e que vão auxiliar no processo de integração, vão fazer o que um parlamento deve fazer, criar normas comunitárias, ok? Então, em 2005 foi criado o Parlasul. A ideia inicial era que cada país tivesse 18 representantes, ok? Então, que cada país tivesse 18 representantes eleitos diretamente, tá bom? Mas não foi isso que aconteceu, tá? Não foi isso que aconteceu. Nós hoje temos representantes que são escolhidos dentro do nosso parlamento, tá bom? Então, hoje, a ideia inicial era que esse parlamento ele fosse criado que ele fosse composto por pessoas eleitas diretamente, tá bom? Para representar mesmo a população do bloco, tá? Mas isso não é o que acontece. Hoje nós temos aqui no Brasil uma indicação, uma votação indireta. Você vota no seu deputado, o seu deputado é eleito, deputado federal, e lá no Congresso eles vão escolher entre os deputados federais aqueles que representarão o Brasil no Mercosul, tá bom? Mas nós temos um acordo de que, a partir desse ano, de 2020, as eleições sejam diretas. Então, ele foi criado lá em 2005, e com representação indireta, e nós temos a proposta de que, a partir de agora, 2020, nós teríamos eleições diretas para o Mercosul. E aí, a eleição também vai ser no caráter proporcional, de acordo com o tamanho da população dos países. Então, o Brasil ficaria com 75 parlamentares, Argentina com 43, Uruguai com 18, Paraguai com 18 e a Venezuela com 33. Tá bom? Então, a ideia era que, a partir de 2002, nós tivéssemos em todos os países eleições diretas para o parlamento e com uma quantidade de pessoas, de parlamentares, de acordo com o tamanho da população. Tá bom? Lá no Paraguai, desde 2007, eles fazem eleição direta para o Parlasul,
ok? Na Argentina, eles começaram em 2015, tá? Mas os demais, Brasil, Uruguai e Venezuela, nós temos representantes indiretos, que é o que eu disse para vocês. Você escolhe seu deputado federal, e o deputado federal, lá entre os 513 deputados, ele vai lá, vai pegar 18 e vai falar que 18 representam o Parla-Sul, tá bom? Então, o nosso parlamento, ele foi instituído com a ideia de se criar um órgão de representação popular, ok? A ideia era que a população pudesse escolher diretamente aqueles deputados, aqueles parlamentares que iriam criar normativas para o bloco regional, tá bom? Normas comuns, beleza? Só que enquanto esse parlamento ele não se desenvolve de forma correta, nós temos a indicação indireta, ok? Aqui no Brasil. Então, a Argentina e o Paraguai já têm a votação direta, mas aqui no Brasil não. E a previsão era que esse ano, esse fatídico ano de 2020, nós tivéssemos eleições diretas para o parlamento. Nós não sabemos como vão se dar essas eleições diretas para o parlamento do Mercosul. Outro problema do parlamento é que, quando ele foi constituído para ser um parlamento. O parlamento vai legislar. Mas a função legislativa foi tirada do parlamento. A função legislativa ficou com o Conselho do Mercado Comum, tá bom? Então, essa função legislativa do parlamento foi retirada do Parlamento do Sul e ficou lá com o Conselho do Mercado Comum. Por quê? Porque o Conselho é o órgão político. Eles não queriam dar à população o direito de criar as normas do bloco. Então, o nosso parlamento, que deveria ser responsável pelas normas comunitárias, pelas normas comuns, ele não vai poder legislar. E aí vocês me perguntam, qual que é a função dele, então? A função dele é propor. Olha só, gente, olha o absurdo. A função do Parlamento do Sul é propor legislações, propor soluções, propor mecanismos, propor, tá bom? Não é nem fiscalizar, não é nem executar, nada. É propor legislações comunitárias, propor projetos de leis para serem aplicados e escolhidos e votados e analisados pelos congressos de todos os países. Então, esse Parla-Sul, ele acaba tendo uma função secundária dentro do bloco, porque ele não está, apesar de ele vir com a ideia de representar a população do bloco, ele não vai ter poder algum, tá bom? Porque a sua única função é propor, sugerir projetos de leis e sugerir melhorias para o bloco, ok? É uma teoria linda, o bloco é lindo, ele é maravilhoso, ele tem ideias fantásticas, mas na prática ele não é muito assim, não é? Então, o nosso Parla-Sul não é um parlamento, tá bom? É uma assembleia, é um encontro, é uma reunião de parlamentares para propostas, tá bom? Para sugestões aos congressos nacionais de cada país. Em 2006, nós tivemos, então, a adesão da Venezuela por meio de um golpe constitucional no Paraguai. Como eu disse para vocês, o Paraguai ficou suspenso, e aí Brasil, Argentina e Uruguai conseguiram votar a entrada da Venezuela no bloco. Logo em seguida, a democracia foi restabelecida no Paraguai e o Paraguai pôde entrar no bloco, reentrar no bloco, tá bom? Em 2015, nós tivemos a adesão, aí olha só, de 2006 para 2015, nós não negociamos em termos de tratados, em termos de protocolo, quase nada.
tá? Então, nós tivemos essa lacuna nesse período do bloco. Ah, mas nada foi feito? Sim, foram negociadas reduções de tarifas e tudo mais, mas nada significante, ok? Então, em 2015, nós tivemos a adesão da Bolívia e agora nós partimos para a fase de ratificações pelos congressos nacionais dessa adesão da Bolívia, tá? E, recentemente, nós tivemos o protocolo de cooperação e facilitação de investimentos intra-Mercosul, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, como eu disse no início da aula, o que é mais importante hoje, por que o Mercosul ainda está vivo? Não é? No final, em junho do ano passado, há um ano, depois de 20 anos de negociações, nós finalmente firmamos um acordo de preferências tarifárias com a União Europeia. A intenção é reduzir as nossas tarifas de forma escalonada até chegar a zero, ok? Para alguns produtos, e aqui eu trouxe alguns exemplos. Tá? O óleo vegetal produzido aqui no Mercosul, ele já vai ter uma isenção imediata, tá? Nós assinamos esse acordo, mas esse acordo ainda está em negociação de algumas formalidades para esse acordo depois ser ratificado pelos países, ok? Aqui do Mercosul. Mas lá na União Europeia ele entra quase que automaticamente, porque lá sim nós temos essa ideia de que o órgão supranacional, quando ele determina algo, quando ele faz um acordo, o tribunal, por exemplo, quando julga, essa atuação já é imediata, ok? Aqui não. Aqui tudo que é tomado, é decidido pelo grupo, pelo Conselho Mercado Comum, ainda precisa ser ratificado pelos congressos nacionais. Então, o nosso órgão supranacional, na verdade, ele não tem tanto poder assim acima dos estados. Então, o que foi negociado, mas que nós ainda não temos um texto definitivo para ser colocado em discussão no Congresso Nacional? É que o óleo vegetal, ele já vai ter uma isenção imediata. Uva de mesa não é vinho, gente, é a uva, tá? Vai ter uma isenção imediata. Peixe, café, 4 anos, então vai ser uma redução escalonada para a venda de café para a União Europeia. Fumo não manufaturado, aqui não é o cigarro, é a folha, tá bom? 4 anos. Aí o fumo, o cigarro, 7 anos. E a maçã, 10 anos. Olha só, a única coisa que tem mais valor agregado, que vai ser vendido para a União Europeia, é o cigarro, não é? O que mais nós vamos vender aqui? Açúcar, cachaça, etanol industrial, carne de aves, milho, arroz e carne bovina. E o que nós vamos receber da União Europeia com tarifas reduzidas, escalonadas até zero? Malte, para fazer cerveja, não é? Grande consumidor de cerveja, Brasil e Argentina. Whisky, azeite, fórmula láctea infantil, leite em pó, queijo e vinhos, ok? Nós não vamos vender vinho para a União Europeia com tarifas reduzidas, mas nós vamos comprar vinhos da União Europeia com tarifa zero, ok? Então, o vinho europeu vai ficar muito mais barato aqui para a gente. Quais são, então, vamos falar agora dos problemas, né? Porque o Matheus até disse, né? Na prática é lindo. Na prática, nosso bloco é fantástico. Na prática, nosso bloco é um negócio, assim, de outro planeta, não é verdade? Ele é lindo. Opa, desculpa. Ele é lindo. Mas e aí? Será que na teoria ele é lindo, mas e na prática? Será que ele funciona? Tá? Nós temos 29 anos de existência.
porque ele foi criado em 1991, com a ideia de 3 anos depois você já ter um mercado comum, tá bom? No momento de maior produtividade do Mercosul, ele representava 16% do nosso comércio, que era algo significativo. Hoje, como eu disse para vocês, ele está em queda, ele representa menos de 9%. O Brasil era o principal parceiro econômico, por exemplo, da Argentina. Hoje não é mais, hoje é a China. Então, a China já superou o Brasil como principal parceiro. Tá? E aí nós tivemos em 2008, nós tínhamos até 2008, 78 entraves. O que são esses entraves? São tarifas alfandegárias que não foram reduzidas, e não foram zeradas, como era de se esperar, tá bom? Problemas que envolviam a livre circulação de capital e de serviços. Então, vamos lá, depois de 29 anos, nós ainda temos entraves, nós ainda temos problemas envolvendo o nosso bloco, a livre circulação de pessoas, a livre circulação de capitais, a livre circulação de produtos, ok? Então, nós não temos um mercado comum, nós não temos essa união aduaneira perfeita, ok? Nós aqui também assinamos pouquíssimos acordos de livre comércio, nós assinamos 4, nesse período de 29 anos. Se vocês forem imaginar, a OMC, nesse período, registrou, porque eles registram todos os acordos que são firmados, a OMC, no mesmo período, registrou 250 acordos, enquanto o Mercosul fez apenas 4. E a nossa tarifa externa comum, que é a base da união aduaneira, que é aquela tarifa que nós vamos igualar as tarifas que são feitas entre os estados. Então, tanto faz se determinado produto vai ser adquirido no Brasil ou na Argentina, vai pagar a mesma alíquota, aqui nós ainda temos, tá bom? Só 40% dos nossos produtos, daquilo que é produzido no bloco, está com a mesma tarifa, menos de 40%. Quer dizer, mais de 60% dos produtos ainda têm tarifas diferentes. E aí? Nós somos um mercado comum? Nós podemos nos considerar um mercado comum com tantos entraves, com tantos problemas ainda de liberalização do comércio? Em que estágio da integração regional nós estamos? E aí eu pergunto para vocês, em que estágio da integração nós estamos? Nossa ideia foi linda. Olha, que legal, nós vamos começar aqui um bloco regional e ele já vai, em 3 anos, virar um mercado comum. Depois de 29 anos, quase 10 vezes esse propósito, nós ainda não temos uma TEC. Por que essa demora tanto no acordo com a União Europeia? Justamente porque esses produtos, eles vão ter que ser negociados a taxas diferentes. Tá bom? A taxa, por exemplo, do vinho europeu que vai chegar no Brasil vai ser diferente da taxa que vai ser apresentada para a Argentina. Então, nós não temos uma tarifa, nós não temos um mercado comum. Isso é claro, não é? Mercado comum não existe. O que nós temos? Deixa eu pegar aqui, falar de novo, para vocês verem. Aqui, em que estágio nós estamos da integração regional? Agora eu quero a participação de vocês. Em que estágio? Olha aqui os estágios, as etapas. Em que estágio nós estamos da integração regional? Tá? Eu diria que nós somos uma área de livre comércio. Tá bom? Eu diria que nós somos uma área de livre comércio. Nós estamos longe ainda de uma união aduaneira. Nós não temos uma TEC, que é uma tarifa externa comum. Nós temos, sim, eliminações de tarifas, impostos de importação e exportação
em alguns produtos. Então, nós temos essa liberdade generalizada, mas não é total de produtos. Mas nós ainda temos uma política comercial própria, tá bom? Mas, por outro lado, esse nosso acordo, ele não é meramente comercial. Ele já envolve financiamentos na área social, tá bom? Nós temos um banco de investimentos para fomentar o desenvolvimento social nos outros estados. Nós temos uma livre circulação de pessoas, não temos de capital, não temos de serviço. E até essa livre circulação de mão de obra também é restrita. Então, em que fase nós estamos? Eu particularmente diria que nós estamos numa área de livre comércio. Mas os mais, digamos, favoráveis ao Mercosul, aqueles que acham que o Mercosul é um excelente bloco, aqueles que querem ver, não que eu não queira, eu quero, mas aqueles que são mais positivos, não é? No sentido de... Qual que é a palavra, gente? Esqueci agora a palavra. Esses que veem tudo lindo e maravilhoso, vão falar que nós estamos numa união aduaneira imperfeita, tá bom? Eu defenderia uma área de livre comércio, mas eles vão falar, os principais teóricos vão falar que não. Na verdade, é uma união aduaneira imperfeita, porque nós temos o começo de uma TEC, tá bom? Então, nós temos tarifas comuns para determinados produtos. Mas aí vocês já viram que esses produtos são menos de 40% dos produtos do bloco, ok? Então, os estudiosos, os especialistas em Mercosul, eles vão falar que nós estamos numa união aduaneira imperfeita, ok? Esse é o nosso Mercosul, esse é o nosso bloco. Como eu disse para vocês no início da aula, hoje ele ainda é importante, mas eu não sei como vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, qual o papel que o Mercosul vai ter para o Brasil. O Brasil é o principal membro do Mercosul. Então, se chegar em determinado momento e o Brasil falar, olha, eu não quero participar mais dessa brincadeira, não quero mais, para mim não interessa, o Mercosul acaba. Então, o Brasil é o principal parceiro do bloco, tá bom? Mas nós estamos também numa fase em que o bloco, para os últimos governos, eu não vou me referir só a esse, porque isso não é uma política só desse, é uma política dos últimos 3 governos. Então, os últimos 3 governos, o segundo governo da presidente Dilma, o governo do Michel Temer e agora o governo desse, eles têm uma política de desmantelamento e de diminuição do papel do Mercosul no bloco, porque eles viram que negociar individualmente acabou sendo mais vantajoso, como foi o caso, por exemplo, do Chile, que negociou com a União Europeia, foi muito mais vantajoso para o Chile. Então, eles têm essa ideia de que o bloco ele já perdeu a função que ele teria. Okay? Então, eu não sei como vai ser o bloco, mas hoje ele ainda é importante. E as críticas que nós fazemos ao bloco, eu tenho falado isso ao longo da aula, as críticas é que o bloco ele começou muito ousado. Ele já quis sentar na janelinha, não é, da integração. Ele quis começar já como um mercado comum. Só que se você for comparar com a União Europeia tinha 40 anos de amadurecimento para se chegar a um mercado comum. Tá? Então, foram 40 anos de amadurecimento. Então, o Mercosul nem isso tem. O Mercosul tem 29 anos. Então, a União Europeia ela tinha 40 anos de desenvolvimento para você conseguir chegar e falar, agora sim, nós temos um mercado comum. Ok? E o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, não, eles quiseram logo de cara
começar um mercado comum, em vez de começar logo ali, ó, que é uma zona de livre de preferências tarifárias, depois a criação de uma área de livre comércio para se discutir os termos bonitinho, posteriormente, talvez, uma união aduaneira, ok? Mas não, eles já quiseram dar um pulo muito grande, não é? E aí nós temos um bloco hoje que está fracassando, ok? Alguma dúvida com relação à União Europeia? Alguma dúvida? Vamos ver, não é, se depois desse acordo com a União Europeia, com o Mercosul, né, esse acordo do Mercosul com a União Europeia, vamos ver se depois desse acordo, quando ele for realmente votado pelo Congresso, ele entrar em vigor, se isso aí não dá um ânimo para a União Europeia e para a União Europeia, para o Mercosul, e o Mercosul deslancha, e os estados acabem sendo mais proativos com relação ao nosso bloco, e realmente consigam fazer do nosso bloco pelo menos uma união aduaneira completa. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Então é isso, esse é o nosso conteúdo de Direito Internacional Privado. A nossa matéria encerra aqui. Não vai cair na prova nada além do que eu tenho falado, nada além do que eu falei, ok? A nossa prova vai começar na semana que vem, então na segunda-feira, às 8 horas, e eu vou deixar um prazo de 2 horas para vocês fazerem as provas, ok? A nossa prova, quantas questões vocês querem fazer? Vamos facilitar. Aí eu deixo gravado para não ter nenhum problema. 6 questões. 6 questões, ok? Então, nossa prova vai ter 6 questões de múltipla escolha, ok? Mas também não vai ser facinho assim, 6 questões não, tá? De BOF, não. Vai ser um negócio mais complicadinho, tá? Vão ser 6 questões. Então, a prova vai começar às 8 horas, ok? Combinado na semana que vem. E vocês vão ter, então, 2 horas para fazer a prova. Combinado? A senha para disponibilizar esses materiais tá tudo no Moodle, Thaís, tá bom? Tá tudo no Moodle, eu coloco tudo lá, tá? Coloco os vídeos, coloco esse material para vocês estudarem, tá tudo lá no Moodle, beleza? Combinado? Oi, professora, bom dia. Oi, bom dia. Então, sou eu. É porque ontem eu estava vendo as suas aulas no Moodle mesmo.